Títulos públicos são títulos de dívida emitida pelo governo federal, o qual ele te paga juros depois de um determinado período. Simplificando, é emprestar dinheiro para o governo e receber juros por isso. Agora, por que investir nesse tipo de investimento? Qual o melhor título adequado à tua realidade? É isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Este é o Simplifica, meu nome é Wendel Nunes. Vamos comigo rumo à liberdade financeira. Eu acho que todo mundo já ouviu falar em Tesouro Direto, Tesouro Selic, mas muitas pessoas não devem estar entendendo por que é que tem tanta gente falando nesse tipo de investimento nesse momento. E é por isso que eu estou aqui para explicar. Então já deixa o like para o YouTube mandar esse vídeo para todo mundo e bora para o que interessa. Todo tipo de investimento é pautado por um tripé, que é rentabilidade, risco e liquidez. Quando a gente tem um título do governo que tem uma rentabilidade quase de 13%, sendo o investimento mais seguro, praticamente zero de risco, com uma liquidez imediata, você pode comprar e vender a qualquer momento, logo a gente define que se trata de um ótimo investimento. Então essa parte eu acho que fica bem clara de entender. Os títulos públicos estão apresentando uma ótima rentabilidade, são seguros e você pode vender e comprar com bastante facilidade. Aí tu tem uma grana, tu pensa, beleza, vou investir nisso aí. Aí tu vai lá, abre o site tesourodireto.com.br, quando chega na página, tu dá uma olhada e pensa: qual que eu escolho agora? Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e PCA. Além de ter 3 tipos, tem uns aqui que tem 6 no caso desse PCA. A escolha do tipo de título do Tesouro Direto, ela tem que ser feita basicamente de acordo com o tempo que tu vai precisar desse dinheiro. Ou seja, se tu vai precisar desse dinheiro num curto, no médio ou no longo prazo. O Tesouro Selic, ele acompanha a taxa Selic, que é a taxa de juros, a taxa mãe de todos os juros. Nesse tipo de título, tu sempre vai resgatar um valor maior do que tu aplicou inicialmente. O único cenário negativo para o Tesouro Selic, o que é raro, mas pode acontecer, quando a Selic fica abaixo da inflação. Presta atenção, porque agora é importante saber que além do teu prazo de investimento, do teu horizonte de investimento, você tem que entender a dinâmica de inflação e Selic para poder escolher o título mais adequado à tua realidade. Olhando um pouquinho para trás, lá em 2020, a inflação fechou o ano a 4,5% e a Selic naquele ano fechou em 2%. Então lá atrás não fazia sentido investir no Tesouro Selic, que dava um retorno de 2%, sendo que a inflação estava 4%. Tu ia ter um retorno negativo de 2%. O tempo foi passando e por conta aí dos efeitos pós-pandemia, cenário global, risco fiscal, as coisas foram voltando ao normal, as lojas abrindo e muitos empresários, aqueles que não quebraram em 2020, aproveitaram o momento para tentar dar uma recuperada. Com o aumento da demanda, também puderam aumentar um pouco dos preços. O aumento real de preços, que é a própria inflação, saiu de 4,5% em 2020 para 10% em 2021. Só que tem um detalhe, essa inflação média, 10%, muitas pessoas falam, pô, aumentou muito mais. De fato, tem muitas coisas no nosso dia a dia que aumentou 15, 20, 30% ou até mais. Uma das formas de combater o aumento real de preços, a chamada inflação, é aumentando a taxa de juros, a Selic. Quando aumenta a taxa Selic, tende a diminuir o consumo, porque as pessoas que têm condição de investir ou que estão pensando em comprar um imóvel, que fica mais interessante deixar esse dinheiro na renda fixa rendendo e fazer isso no período posterior, conseguindo ainda lucrar sobre esse valor que teoricamente está parado. Isso, em tese, força os empresários a diminuir o preço das mercadorias, fazendo com que a inflação diminua. Por outro lado, infelizmente, quem sofre mais com esse cenário é a camada mais pobre da população, porque ela não está pensando em comprar um imóvel, sequer está pensando em trocar de carro. Ela só quer comprar o básico, o arroz, o feijão, o botijão de gás. E ela começa a pagar muito mais caro por isso. E nesse cenário de inflação, fica um cabo de guerra, Selic e inflação. Enquanto os preços e o consumo não diminuir, o Banco Central vai seguir aumentando a taxa Selic. Só que o Banco Central ele não tem muita precisão de quando vai fazer o efeito real desse aumento, porque tem uma defasagem entre o momento do aumento da Selic e de fato ela impactar na redução dos preços. O histórico mostra que leva em torno de 6 a 9 meses para começar a fazer os primeiros efeitos. Foi sobre isso que o professor Marco Cavalcante conversou com a gente numa aula sobre macroeconomia. Qual é o verdadeiro tamanho da resposta da inflação ao choque de juros? Então, essa aqui é a estimativa pontual, é a trajetória laranja. Observe que o máximo efeito que ocorre na inflação, nesse modelo, ocorre após 6 trimestres.
ou seja, aproximadamente 1 ano e meio, né? Mas ele já estava tendo um efeito significativo aqui, ó, depois de 3, 4 trimestres. E aí depois ele foi acumulando e depois ele começa a voltar. O efeito aqui é um efeito temporário, tá? Os juros aumentam, isso desvia temporariamente a inflação de sua trajetória, depois ela tende a voltar para a trajetória anterior. E ficar tentando adivinhar quando que a taxa Selic vai reverter esse momento de alta é o que os economistas ultimamente tentam fazer. Boa parte acredita, pelo conteúdo da ata da última reunião do Copom, do Comitê de Política Monetária do Banco Central, é que ainda possa haver mais 1 ou 2 aumentos. Não da mesma magnitude, como foi de 1% agora o último, mas de 0,25% a 0,5%, levando a Selic ao patamar de 13%, alguns acham que até 13,25%. E a partir daí ele vai manter essa taxa, esperando começar de fato a fazer efeito na redução dos preços. Você que está vendo esse vídeo provavelmente é uma pessoa privilegiada que tem condição de investir um pouco. E se você pretende usar esse dinheiro num curto prazo, o melhor título, a melhor opção, o mais seguro é o Tesouro Selic. Agora, se o teu plano é para médio prazo, escolher um tesouro pré-fixado pode fazer bastante sentido. Hoje tem título pré-fixado pagando praticamente 12,5% de rentabilidade ao ano. Se a Selic aumentar, é provável que a gente já encontre aí título pré-fixado com quase 13% de rentabilidade ao ano. Lembrando que essa taxa de retorno é somente no vencimento no caso do título pré-fixado. O preço do título pré-fixado, apesar de ser um título da classe de renda fixa, ele oscila ao longo do tempo mais do que muitas ações. Por isso, esse tipo de título pré-fixado, ele não deve ser escolhido para objetivos de curto prazo. Agora, por outro lado, se a gente investe num título pré-fixado e garante em torno de 12,5% a 13% de rentabilidade, e ele vai ser mais valorizado pelo mercado. O nome desse efeito é chamado marcação ao mercado, que pode fazer com que o preço desse título tanto aumente quanto diminui até o vencimento. E por último, tem o Tesouro IPCA, que é um título atrelado à inflação. Ele é um tipo de título mais voltado para planos de longo prazo, por exemplo, para aposentadoria. Tanto que o vencimento desses títulos são os únicos que têm 10, 15, 30 anos prazo de vencimento para frente. Ah, tá ok, ô Simplifica, mas e tu? Qual que é a tua ideia? O que tu pretende fazer? O momento está excelente para renda fixa, isso é consenso no mercado. Eu acho interessante, do total que você vai destinar para renda fixa, 80%, 70% a 80%, deixar em Tesouro Selic, até porque o cenário ainda é muito incerto. E uns 20% a 30% colocar no tesouro pré-fixado, e isso é apenas uma ideia, não é uma indicação. O título tem que ser escolhido de acordo com o teu horizonte de tempo, de acordo com a tua meta e o teu perfil de risco. Tudo que foi falado até agora, é importante lembrar que a diversificação sempre vai ser importante no longo prazo. Eu quero também destacar que nesse cenário tem muita coisa na renda variável que está com preço muito abaixo do que vinha sendo praticado nos últimos tempos. Fundo imobiliário, ações, ETFs. Então, esses ativos precisam fazer parte de uma carteira diversificada. Não existe no investimento, agora é tudo renda fixa, agora é tudo renda variável, agora é criptomoedas. Você tem que ter uma carteira diversificada e dentro de cada classe de ativo você ainda tem a subdivisão. O importante é diversificar. Então, para recapitular, estou deixando aí na tela para vocês podem pausar esse vídeo, dar uma olhada na característica de cada um, ver qual mais se adequa à tua realidade. E se tu ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para fazer isso agora, ativa todas as notificações para não perder os próximos conteúdos. Um grande abraço, te vejo no próximo, valeu!